Bom dia, irmãos. Nós já estamos nos acomodando, né, para que a gente tenha um ambiente favorável ao estudo da nossa lição de hoje. E eu queria pedir, se tiver algum diácono, alguém que puder auxiliar-me com o microfone, para quando os irmãos forem participarem, ele possa estar atendendo, né, levando, porque se vocês não falarem no microfone, nós vamos dificultar tanto a audição aqui, quanto também na transmissão. Tá? Então, eu vou pedir, se tiver alguém que puder me auxiliar, eu agradeço muito. Irmãos, hoje nós estamos com uma lição de número 11, e tem o título Crescimento Teológico e a Prática da Igreja. Já estamos... Obrigada, Beth. Deus abençoe. Já estamos quase encerrando essa primeira parte do estudo. Estamos na antepenúltima lição. E eu creio que, se nós fizermos uma retrospectiva e compartilhássemos aqui, teremos muita coisa para podermos dizer uns aos outros o quanto Deus foi gracioso conosco, o quanto Deus nos ensinou. E para iniciar essa lição, nós vamos para a leitura do texto básico, que se encontra no livro de Atos. Atos, capítulo 11, os versículos de 1 a 18. Então, irmãos, a lição é a de número 11. Também está baseada no livro de Atos, capítulo 11. E os versos de 1 até o 18. Eu vou chamar a Dininha. Você pode ler para nós esse texto, Dininha? Então, Atos, capítulo 11, os versos de número 1 até o 18. É uma leitura um pouquinho longa, mas ela é muito interessante. Atos 11, 1 até o 18, não é todo o capítulo, não. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol abaixo do céu, pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. Eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé e em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com 3 águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E nós vamos orar mais uma vez. Vamos abaixar as nossas cabeças e entregarmos ao Espírito Santo do Senhor a ministração desse estudo nessa hora. Bondoso Deus, nosso Pai Celeste, nós rendemos graças, glória, honra ao nome do Senhor. Nosso Deus único, eterno, nosso Deus suficiente. Deus onipotente, onipresente, onisciente. Pai, nós sabemos que o Senhor é real, que o Senhor está aqui, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor nos ouve e que o Senhor, ó Deus, tem propósitos para nós nesse momento. Que o Senhor trouxe-nos uma mensagem que o Senhor sabe que nós precisamos na nossa vida, para melhor te servir, para te adorar melhor, ó Deus. Por isso, nesta hora, nós clamamos a unção do Senhor, a unção do poder, do Espírito Santo do Senhor, para que Ele ministre nos nossos corações, dando-nos, ó Deus, o entendimento necessário, a aceitação, ó Deus, e a mobilização para a prática no dia a dia. Deus, te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Sabemos que é pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse lugar, escolhido pelo Senhor, preparado pelo Senhor, para que a tua igreja aqui se congregasse. Deus, e agora, pedindo, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, nós oramos, ó Deus, clamando, santifica-nos nesta hora, Deus, e que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Assim nós nos entregamos, confiados, ó Deus, e orando unicamente no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, essa lição de hoje, ela é uma continuidade da lição anterior, né? Parece-me, foi o pastor João, né, pastor, que lecionou domingo passado. E os irmãos podem perceber que ela continua a lição anterior, trazendo-nos mais profundidade, assim, um aprofundamento do que o Senhor tem para nos ensinar. E aqui, irmãos, nós vamos então relembrar algumas coisinhas que são importantes, que foram enfatizadas na lição do domingo anterior. Quando nós aprendemos que Deus mesmo é quem determina a direção e o desenvolvimento da igreja. Então, é Ele, e isso alegra-nos muito. E mostrou-nos também alguns pontos muito importantes, e até citava um artigo. Quer falar, pastor? Essa obra de evangelização, baseado numa interpretação correta da Bíblia. Então, isso, muito bem, é o que eu já ia dizer, pastor. E aí, ele enfatiza, então, esse embasamento, e até cita um texto, né, chamado A Base Bíblica para o Estudo das Escrituras, né? Esse texto, ele se acha incluído na parte de recursos da nossa lição, né? E a gente consegue baixá-lo pela internet. E nesse texto, o autor usa duas referências bíblicas. A primeira referência que ele usa para que a gente possa estar firmado que nossa vida missionária deve estar embasada na palavra, é lá em Deuteronômio 6, os versos 4 a 9, que muitos de nós até sabemos de cor, né?
E eu queria que nós relembrássemos essa leitura para que a gente pudesse, a partir dessa relembrança, nós entrarmos na nossa lição de hoje, né? 2 textos que esse artigo traz para nós e mostra-nos a importância do embasamento da nossa vida missionária e da nossa vida diária como discípulos, como servos do Senhor, para que nós possamos, então, tanto agradar ao nosso Deus, como também aprendermos mais e mais no dia a dia e desfrutarmos a bênção do conhecimento dele, né? O primeiro, então, Deuteronômio 6, 4 a 9, e o segundo texto, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 a 17. Então, quem tiver aberta a Bíblia aí, em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e puder ler para nós, depois o segundo texto também, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, aqui nós temos um texto que mostra-nos a importância de estudar a palavra de Deus. É ou não é esse texto? E ele mostra-nos ainda que era uma passagem familiar ao povo de Israel. E nessa passagem, nós vemos que havia um sentido assim muito especial quando o povo era convocado para adorar o Senhor Deus. Então, ela era repetida. E nós temos muita coisa a aprender aí, e que aplica-se à nossa lição de hoje, e também é a base da lição anterior. O que fala aí, logo em seguida ao que foi lido aí, né? Fala para nós primeiramente aí, para amar o Senhor nosso Deus, né? Acima de todas as coisas, e depois vem mais. O que vem mais logo em seguida a isso? Depois de falar que Deus é o nosso único Deus e nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, o que fala o restante do texto? Incutir. E o que mais que vai em seguida? É interessante aí para colocar entre os teus olhos, quando a gente estudou isso, eles chamavam de filatérias. Quer dizer, escrevia um versículo, põe na cabeça dos meninos. Entendeu? Põe na cabeça das crianças, para umas brincando, um olha na testa do outro e aprende a palavra de Deus. Interessante. Interessante. Depois de fazer isso, pode terminar, pastor. Depois de fazer isso, para escrever aonde mais também? Além de ficar aí? Nos umbrais das portas. Irmãos, o que isso significa? Uma saturação da palavra. E aí eu fico pensando, né? E Deus trouxe-nos essas 2 lições, relembrando-nos isso, né? Filhos foram nascendo. Quantos filhos, né? O Senhor Deus deu a oportunidade do povo dele ter, né? Pela graça, concedeu-nos essa herança preciosa. E nós preparamos tudo para receber nossos filhos. Escrevemos tantas coisas nos quartinhos, né, nos enxovais dos bebês. E preocupamos-nos com muita coisa deles. Quando a gente vai nas escolinhas, né, desde maternal, os hotéisinhos, né, lá tem palavrinhas interessantes. E nós verificamos o que eles usam para as crianças também aprender a ler. Como o pastor João disse, outro dia eu achei interessante, numa escolinha, as criancinhas colocavam as letrinhas para serem juntadas, né? O A mais o U, uau. E punham assim na frente uma da outra e colocavam elas em roda para cada uma repetir. E aí eu fiquei imaginando o quanto nós lutamos
para ensinar. O Senhor Deus recomenda que nós ensinemos os nossos filhos a ler e a escrever. Mas Ele recomenda que nós ensinemos a eles a sagrada palavra, a sagrada escritura. E qual é o nosso cuidado? Será que nas nossas casas nós colocamos versículos? Será que nós já colocamos na roupinha deles algum versículo algum dia? Quais as estratégias que nós usamos para cumprir aqui o ensinamento da palavra, como o Senhor Deus recomenda? Né? Ele nos recomenda não um ensino rápido, passageiro, mas constante. Uma coisa assim, acentuada, né? E essa passagem sempre mexeu muito comigo. E eu até costumei a repetir ela muito com os meus filhos. Né? Amarás o Senhor teu Deus. E eu creio que eles ainda sabem essa passagem de cor até hoje, porque ela me incomodava primeiro. Quando eu lia essa palavra, e cada palavra o Senhor Deus assim acentuava no meu coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E eu sentia, se eu amo o Senhor, eu preciso fazer isso que está aqui em seguida. Eu preciso falar dela para os meus filhos, eu preciso ensinar ela. É dever nosso, é dever de cada pai. Assim nós estamos exercendo missões em nosso lar. E a outra referência que vem e que mostra-nos aí, e que foi assim, buscada nesse texto incluído lá na parte extra das lições, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quem pode ler para nós? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos. 2 textos maravilhosos e que falam muito e que realmente são a base para que nós possamos exercer, para que nós possamos continuar no caminho missionário. O que Paulo fala a Timóteo? Tu, porém, permanece em quê? Permanece. O que esse verbo lembra-nos? Permanecer é continuar. Naquilo que aprendeste. O que foi que ele aprendeu e de quem que ele aprendeu? Aprendeu as sagradas letras e de quem? Da mãe e da avó. E aí quem mais? Por trás da mãe e da avó estavam quem era o verdadeiro ensinador? Deus. Para quê? Para que precisa permanecer? Porque estas palavras vão fazer-nos o quê? Sábios. Sábios. A palavra sábio traz-nos uma significância muito grande. Ela nos traz não somente uma bagagem de conhecimento, mas ela nos torna sensatos. Ela nos torna pessoas piedosas. Por isso mesmo é que eu creio que o Senhor Deus ficou tão alegre quando Salomão pôde fazer um pedido e pediu a ele o quê? Sabedoria. Porque muita gente tem conhecimento demais, mas não é sábio. É um insensato, fala tanta besteira, pratica tanta asneira. Né? Então aqui o Senhor Deus nos mostra para permanecer, continuar, porque esta palavra
ela é útil para quê mesmo? Ensinar, corrigir, exortar, instruir-nos para a justiça. Então, irmãos, aqui nós estamos relembrando, porque nós precisamos dessa continuidade. Porque, como o autor nos fala aqui, Lucas, em Atos, por causa da história tão longa da igreja, em muitos capítulos, em muitas narrativas, ele é bastante sucinto, ele é bastante rápido. Mas aqui, nós vamos ver que ele dedica 1,5 capítulo para falar de quê? Da conversão de quem? De Cornélio. E aí tem muita coisa a nos ensinar aqui, com a atitude de Pedro, com o que Deus fez depois que Pedro tornou-se sábio. Mas mesmo assim, nós ainda vemos que a dependência de Pedro era total do Senhor Deus. O Senhor Deus continuava determinando, continuava dirigindo, continuava convencendo o coração de Pedro. E assim, na nossa lição de hoje, trazendo então esse título para nós, o crescimento teológico e a prática da igreja, nós temos um objetivo principal. E esse objetivo é compreender que teologia e missões precisam andar juntas. Teologia e missões precisam andar juntas. Por quê? E o que é mesmo teologia? Quem quer falar para nós o que significa esse termo teologia? Teologia é a ciência que trata das coisas de Deus. A ciência que trata das coisas de Deus, né? E aí, por que missões e teologia precisam caminhar juntas? Por que as duas têm que estar juntas? Para ser uma evangelização como Deus quer, legítima, segundo a palavra. Porque se não for assim, vai aparecer... Há teologias e teologias, inclusive há uma teologia da prosperidade, há teólogos que nem são crentes. Isso é terrível. Mas a teologia, você sabe que a teologia de Tomás de Aquino, eles interpretam a Bíblia à luz da teologia de Tomás de Aquino. Por isso, eles procuram base bíblica que é distorcida para ensinar certas coisas na Igreja Católica. Isso é muito sério, né? Então, eles interpretam a Bíblia à luz da teologia de Tomás de Aquino. E nós temos a teologia à luz da Bíblia, porque ela é a base de tudo. Oi. Obrigada. Mas porque também esse estudo da Bíblia tem a ver missões com teologia, porque Deus é o primeiro missionário. Deus realmente é o nosso exemplo de missionário, nosso primeiro missionário, né? Irmãos, então aqui nós temos esse título, Crescimento Teológico e a Prática da Igreja. E lembra-nos que teologia e missões precisam caminhar juntos. E diz-nos aqui algo sério que tem acontecido desde a história da primeira igreja, a história do povo de Deus para cá. Até nos fala que parece que são duas irmãs que brigaram, a teologia e missões. E cada uma está seguindo o seu rumo. E por isso mesmo, irmãos, tem mostrado, né, estratégias tão escabrosas, feitas aí com o nome de missões. E por isso mesmo, nós temos lugares em que estão ensinando coisas que, ao invés de de conduzir à salvação, estão conduzindo a uma amarração a princípios que não são os da salvação. E aí nós temos algo muito sério, e as igrejas têm se preocupado com isso, né? Nós sabemos que a igreja presbiteriana se preocupa muito com isso. E por isso mesmo ela não envia, ela não concorda com um missionário seguir para um campo sem ser preparado, sem ter um projeto e sem ser acompanhado. E mesmo acompanhado, volta e meia, eles ainda precisam estar lá
inspecionando, porque tem notícias de que coisas desvirtuadas do ensino da palavra estão sendo praticadas. Então, é muito sério. E no nosso dia a dia também. Não precisa falar nos campos, né, ir lá para a Índia, para a África, para outros lugares onde praticam o misticismo, onde praticam tantas idolatrias, tantas coisas assim totalmente fora da palavra. Nós podemos observar no nosso meio mesmo. Né? Eu tenho uma colega que está numa determinada seita, e com a cabeça muito lavada, mas é uma pessoa muito inteligente e que lê a palavra. Ela comprou uma Bíblia e ela lê a palavra. Volta e meia ela chega em mim e fala assim: Marta, mas eu não encontrei na palavra essa determinação que tal pessoa falou para mim. Não existe isso na palavra. Isso eu notei que é coisa da cabeça dele, do homem. E aí, às vezes, eu sento com ela e falo, é preciso realmente orar, pedir ao Espírito Santo discernimento, porque tem muitos líderes que estão realmente conduzindo as pessoas a coisas que não são de acordo com a palavra. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa praticar a boa teologia. A doutrina precisa ser ensinada nas nossas igrejas e nos nossos lares, para que realmente o caminho missionário da igreja seja aquele que o Senhor planejou, né? E aqui, irmãos, quando nós começamos a estudar essa lição e vem-nos esse objetivo principal de que a teologia e missão devem caminhar junto, nós temos aqui uma colocação dentro da nossa lição, e eu fui buscar, né, na base, que é do reverendo Leandro Antônio de Lima, onde ele escreve no seu livro A Base da Nossa Esperança. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, um livro muito bom, e que tem um capítulo em que ele fala para que serve a teologia. E aí ele faz bastante questionamentos e ele dá-nos uma resposta. E um dos primeiros questionamentos que ele faz é o seguinte: que todo crente deve fazer, às vezes já fez, se ainda não fez, deveria fazer. A minha religião realmente é verdadeira? Né? E aí, irmãos, eu quero perguntar, né, você já fez esse questionamento? A minha religião é realmente verdadeira? E aí, ele descrevendo sobre esse tópico, né, para que serve a teologia, ele diz o seguinte, que quando nós repetimos práticas ou palavras sem entendermos, nós somos como papagaios. Porque papagaio é que faz isso. Os donos domesticam eles falam e eles praticam coisas sem entender nada. E tem gente que até fala assim, o papagaio é inteligente. Mas se nós formos estudar a vida do papagaio, o cérebro do papagaio, nós vamos verificar que ali, ele tem nele uma possibilidade de gravar algo, mas que não entende nada, e que repete, que faz coisas sem estar entendendo nada. E aí ele fala para nós que, às vezes, nós ficamos anos dentro de uma igreja, repetindo jargões, sem entendermos nada. Fazendo coisas que, na verdade, não modificam o nosso caráter. E não nos impulsiona a obedecer à ordem de Jesus Cristo, a sermos discípulos do Senhor. E aí ele fala que nós temos a oportunidade de avaliar a nossa vida cristã. O que eu repito realmente me convence? Eu sei o que eu estou repetindo? Quando eu falo que Deus é o meu Senhor, eu entendo o que é Deus é o meu Senhor?
Quando eu falo que Ele é o meu Salvador, eu entendo isso. E eu sinto paz, porque eu sei que o que eu estou repetindo convence realmente a minha mente. Ou eu digo, tu és o meu Senhor, e basta vir um vendaval, eu fico desorientada, feito criança. Então ele vai descrevendo e lembrando isso. Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele cuida de mim, Ele trabalha para mim, Ele é real, Ele é presente, Ele é onisciente. Eu repito isso e eu estou convencida realmente disso. Porque se tiver, irmãos, é o verdadeiro céu aqui na terra. Aconteça-me o que acontecer, eu não serei abalada. Porque o Deus que eu falo, que é o meu Deus, Ele é Senhor. Ele me criou, Ele me conhece, Ele cuida de mim. E Ele me disse, eu quero ser o seu Deus, eu quero cuidar de você, eu vou te salvar. Então, irmãos, essa é uma das questões que ele coloca do que para que serve a teologia. A teologia tem que ser a base, tem que ser a razão da nossa esperança. E nós temos que ter resposta pronta para quando um mais fraco, ou às vezes ignorante, nos questionar, nós termos as afirmações corretas. E todos os dias nós nos deparamos com situações assim. E é o nosso caminho missionário. Eu vivo com uma colega que se tornou muito amiga e que tem passado problemas que até alguns dos outros falam assim, mas por que que Deus permite que uma pessoa só viva tudo isso, todos esses problemas? E ela tinha 3 filhos, um faleceu, hoje ela tem 2 ainda jovens, e ela me disse esses dias que um deles falou assim, mãe, você tem que procurar um psiquiatra. Porque ela disse que não dormia, não comia, ela está afastada, ela não está conseguindo chegar ao fim do problema atual. E aí ela disse que respondeu para eles assim, meus filhos, eu não preciso de psiquiatra. Porque se eu for a um psiquiatra, ele vai me dopar de remédios. E eu vou dormir à custa dos remédios, sim. Mas não é isso, não é isso. Eu preciso de força para passar essa situação. E eu disse para ela, você está certa, você precisa de forças. E tem um psiquiatra que vai te dar essas forças. Você já passou todas as outras coisas que eu acompanhei há anos, e Deus te sustentou. E Deus não permite nada na nossa vida que seja além das nossas forças. Deus vai te dar forças. Ela falou, mas eu tenho a impressão que eu não vou conseguir. Porque cada dia eu penso que amanhã eu não terei forças para o dia de amanhã. E eu falei, mas Deus vai dar dia a dia. E ela falou, mas por que você tem tanta certeza? Eu falei, porque Deus disse que Ele está presente, Ele não nos deixa em situação nenhuma. Por isso, Ele vai te ajudar. E aí, depois, no outro dia, ela me mandou um e-mail falando, era um domingo, já à tarde da noite, eu estava no computador, e ela falou assim, Marta, ora por mim, eu estou precisando muito. E eu respondi para ela, eu estou orando agora. E eu orei por ela. E no outro dia, ela me respondeu, eram 2 horas da madrugada. E eu estava num momento cruciante lá, e o meu esposo falou assim, por que você não está tão agitada? Por que você se acalmou? Ela falou assim, eu tenho certeza que são respostas das orações de todas as pessoas que eu disparei pedindo, orem por mim. Peça a Deus por mim. Irmãos, nós precisamos ter a certeza e temos que ter a resposta pronta para quando nos questionarem, nós podermos afirmar. Eu vou orar e Deus vai te sustentar. Não significa que Ele vai remover o seu problema, mas Ele vai sustentar você nesse problema até que ele seja solucionado, do jeito dele.
né? Então, irmãos, a teologia, a boa teologia, tem que nos convencer de que a nossa religião é verdadeira. Nós temos que realmente nos convencer de que o que nós falamos, o que nós praticamos, é algo verdadeiro. O que nós vivemos, nós temos que nos convencer de que a nossa fé vai nos sustentar, com a graça de Deus. Oi, Beth, a Beth vai levar o microfone e a irmã vai participar conosco. O Senhor tocou muito forte. O Senhor tocou muito forte em mim agora, quando você falou dessa tribulação, de passar por tribulação e chegar um dia que você tem que ir para o psiquiatra. Eu tive meio afastada assim, da igreja, porque passei por problemas que, às vezes, as pessoas falavam assim, como você está conseguindo? Chegou um dia desse que uma amiga minha falou assim, eu vou te levar a um psiquiatra. E eu fui ao psiquiatra. Os 5 primeiros dias que eu tomei o remédio, eu fiquei bem. Mas depois do 5º dia, eu comecei, aquele remédio, ele me dopou. E chegou um momento, no 10º dia, eu falei assim, eu não consigo mais. Porque em vez de eu ficar em pé, eu caí, os problemas continuaram na minha cabeça, e eu falei assim, eu tenho que parar de tomar esse medicamento. E Deus vai me dar força para eu parar. E comecei a orar e pedir às pessoas, Senhor, pedir às pessoas que orassem por mim. E às vezes eu deitava e não conseguia orar, mas eu ligava para as pessoas e falava, por favor, ore por mim, porque eu não tenho força. E eu dormia, tirei o medicamento e dormia. E durante a noite, Deus ministrava louvores na minha cabeça. E no outro dia eu acordava, cada dia eu me sentia liberada daquela droga, porque eu estava dopada, totalmente dopada. Então, tem um mês, mais ou menos, que eu parei de tomar esse medicamento. E eu vi o Senhor me sustentando, me dando força cada manhã, sabe? E mesmo quando eu não conseguia orar, que eu me entregava nos braços do Senhor, falou, Senhor, me fortalece. Eu sentia, cada manhã, Deus tocando em mim. Cada Aleluia. noite, Deus trabalhando na minha vida, sabe? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso falar assim, eu estou muito bem. Glória Graças a a Deus. Deus. Glória a Deus, né? Então, irmãos, nós aqui falando desse tema, é muito importante que nós destaquemos isso. Nossos problemas, e aqui na terra, o Senhor mesmo disse para nós que nós passaríamos por aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceríamos. Então, problemas nossos não são resolvidos com os psiquiatras. Os psiquiatras, né, eu acredito e sei que muitas vezes nós devemos procurá-los, né? Tem doenças que têm necessidade da ação, do tratamento, da terapia indicada por Ele. Mas Ele não é o solucionador de problemas. Né? Nós temos que entender muito bem e fazer a distinção. Né? Muitas vezes existem problemas que precisamos deles, são problemas psiquiátricos, e o psiquiatra precisa ser procurado. E procurado junto com o psiquiatra espiritual também. Isso a qualquer um dos médicos, seja ele clínico, seja ele o pediatra, seja ele quem for, o cirurgião, nós devemos procurá-los para resolver o nosso problema físico, juntamente com a nossa procura também espiritual, que é quem direciona também, quem abençoa o tratamento. Mas nossos problemas do dia a dia, problemas nossos desse mundo, nós precisamos do psiquiatra lá de cima. E é ele que vai nos amparar, que vai nos fortalecer, que vai nos dar a terapia apropriada. Então, irmãos, continuando aí, e com essa resposta, então, para que serve a teologia?
E diante do primeiro questionamento, que nos dá, então, uma resposta satisfatória de que a teologia é aquela que nos leva a sentirmos o descanso, a paz, naquele que nos criou, naquele que nos salvou, naquele que é o Senhor da nossa vida, que cuida de nós, que é presente, que é poderoso, que é onisciente. Então, depois de entendermos isso aí, nós precisamos, então, evidenciar as características do verdadeiro cristão. Para trilharmos o caminho missionário, nós temos que evidenciar as características do verdadeiro cristão. E que características são essas, irmãos? Que nós já começamos a falar anteriormente e que aqui voltamos a repetir. Quais são? Pastor João quer falar aí, Beth, nos ajude. Eu sei que você vai passando para um segundo ponto muito importante, mas estava fazendo a minha teologia aqui, a minha exegese. E muito importante a gente entender bem isso. Porque eu me lembro, estava lembrando aqui, que lá em Brasília, tinha no meu tempo lá, tem um conselho de pastor de 70 pastores. Os pastores de Brasília, fazia parte daquele conselho de pastores do Distrito Federal. E eu lembro que veio um missiólogo para falar, e ele falou a respeito da igreja subterrânea, a igreja perseguida. E ele disse, gente, nós não podemos tirar da teologia bíblica o sofrimento. E então, nós ouvimos um testemunho bonito ali, da Jo, mas o esposo, que Deus estendeu a mão. Deus tem uns propósitos. Então, ele cura um e às vezes não cura outro. Agora, já ouvi de gente dizer assim também, que Deus que nada. Eu pedi para que Deus curasse meu filho, Deus levou o filho, ou ele morreu, então não quer nada saber com Deus. E isso aconteceu em Americana, né? Quando estávamos no seminário, nós trabalhávamos em Americana, né? Que tinha uma pessoa frequentando a igreja presbiteriana do bairro São Domingos, onde nós colaborávamos, e acontece que ele tinha um filho que estava, uma pessoa da família que estava doente, não me lembro bem, e então veio de uma igreja dessa de pentecostal e de teologia, vamos dizer, de Deus cura todo mundo, se não cura porque não tem fé, etc. E arrastou para lá. Se você vier para cá, seu filho vai ser curado. Você está entendendo? E arrastaram para lá. Mas o filho veio a falecer. Então, depois disseram, que ser crente que nada, né? Que nada, que Deus, se Deus que nada, porque eles prometeram e o meu filho não foi curado. Você está entendendo? Está estragando algo mais profundo que a fé salvadora. Então, é bom que se entenda isso. Temos o direito de pedir a cura, né? E Deus, segundo o seu propósito, Ele pode fazer um milagre e cura um, mas não cura outro. Se Ele curou, vamos dizer, a Jo ali, e não me curar, eu não posso deixar de ser crente porque Ele não me curou. Né? Isso que nós está dizendo muito bem, e que às vezes nós temos dificuldade, porque nós pensamos, curou, é por ter que curar a mim também, né? E não é bem assim, né? Então tem que entender isso, que Jó, por exemplo, né? Hoje eu vou pregar sobre a vida de Jó lá na igreja do Liberdade, né? E então a gente tem que entender isso. A senhora explicou e tudo mais, porque esses da teologia de prosperidade pregam isso, né? E eu tinha um livro, e até emprestei esse livro para alguém, não me devolveram, né? Que pregava esse negócio de CI. E eu vi um pregador aqui, uma vez eu fui num trabalho de uma certa igreja, e ele disse, se a pessoa se a pessoa crê, ele vai ser curado. Se não crê, ele não vai ser curado. Não é verdade? Então, será que Paulo não tinha fé quando ele pediu, que ele tinha um problema sério, um espinho na carne, e ele orou outras vezes para que Deus tirasse, Deus disse, minha graça te basta. Né? Então é bom que a gente entenda isso. Que o crente, ainda que tudo lhe aconteça na vida, isso não vai modificar a sua fé salvadora, ter Cristo Salvador e como Senhor da sua vida. Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. O que mais importa. É verdade, né? Então aí o pastor João complementando, e aí vem a evidência das características do cristão
do verdadeiro cristão, e que está realmente habilitado, então, para praticar missão no seu dia a dia, para viver o evangelho no seu dia a dia. O cristão precisa ter discernimento. Precisa ter discernimento. E aí, né, tudo que o pastor João falou, então, resume o que que vem trazendo a nossa lição aí nesse ponto. O cristão precisa ter discernimento. Ele não pode ser levado por lavagens que nós ouvimos por aí, pela televisão, por muitos que estão fundando, né, plantando igrejas baseadas nessas promessas que não são de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Deus é bom, Deus é Pai, Deus cuida, Ele é Senhor, Ele faz milagres, mas Ele é soberano. E Ele não age de acordo com as nossas determinações. E graças ao amor dEle, à bondade dEle, que Ele não age de acordo com as nossas determinações. Mas Ele, tudo que Ele faz, é sábio, é perfeito, é bom, é agradável. E nós precisamos ter esse discernimento. As livrarias estão cheias de livros de autoajuda. Se nós entrarmos, nós ficamos e eles saem. Como saem? A clientela consome mesmo. Cristãos, não cristãos, né? Compram demais os livros de autoajuda, livros que falam coisas assim, né, do poder que está dentro de mim, dentro do homem, o que a mente do homem é capaz. Quantas e quantas, né? Eu já li muitos, porque eu achei que eu precisava ler para me entender, porque a gente vê tanta gente falando, né? E eu já li emprestados, já comprei alguns e já li. Irmãos, e realmente, nós vemos que fazem uma verdadeira lavagem na cabeça do ser humano. E ele passa a acreditar que ele é o autossuficiente, que ele é poderoso o suficiente. E ele enfraquece na fé no Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, a teologia nos ensina de Deus, nos ensina sobre as coisas de Deus, e de como ele deve, lógico que nós não temos como falar aqui, né? É muito fácil entender isso, né? Eu fiz biologia, por exemplo, e quando a gente vai definir a biologia, bios, vida, logos, estudo da vida, e a gente disseca um sapo, disseca uma minhoca e por aí vai, né? E entende tudo ali como que é formado, né? Cada uma das estruturas daqueles animais. E até do próprio ser humano, né? A medicina consegue entender tudo do corpo humano, quase tudo, né? E nós não podemos falar tel Deus, logos, estudo. Então vamos estudar Deus, vamos dissecar Deus. Quem somos nós? Tal conhecimento é maravilhoso demais. Nós não podemos mais, a teologia nos dá a oportunidade de aprender aquilo como Ele quis que nós conhecêssemos. De apresentá-lo ao homem da maneira como o homem pudesse entendê-lo, aceitá-lo, né? Então nós temos essa certeza de que é assim. E por isso mesmo, essa parte do discernimento é muito importante para que a gente não caia nesse caos da modernidade, que nós ficamos repetindo coisas. E tem gente que tem praticado em alguns lugares aí, né, de momentos de meditação, como outro dia eu estava ouvindo, que reúnem um grupo de pessoas e ficam meditando e depois repetem 10 vezes e vão aumentando. Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo. E ficam horas e horas o grupo repetindo. Eu posso tudo, até convencer-se de que ele pode tudo. Né, irmãos, então aqui na nossa lição, hoje nós temos essa oportunidade de não cairmos nesse caos da irracionalidade pós-moderna, que tenha induzido a comunidade que está aí perdida sem o Salvador. E que nos momentos de crise, nos momentos de aflições,
se não tiver um conhecimento adequado da palavra, um conhecimento do Senhor, ela parte para esses lugares, em busca de alívio, em busca de paz, em busca de solução. Mas então, irmãos, aí acho que nós já deixamos bem claro o valor da teologia e por que a lição fala para nós o crescimento teológico e a prática da igreja. Aí nós questionamos como é a nossa religião. Como está o meu crescimento teológico? Voltando lá na lição anterior, nós temos praticado Deuteronômio 6, 4 a 9, 2 Timóteo. Como está isso na nossa casa, na nossa vida? Nós temos repetido e falado, Senhor, eu sei que Tu és o meu Deus e eu Te amo. Mesmo no sofrimento, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor onipotente, o meu Senhor onisciente, e eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento. Eu não tenho outro bem além de Ti. Nós temos lembrado aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas, nos momentos de aflições, o que Paulo lembrou a Timóteo. Permanece firme naquilo que você aprendeu. Porque o que você aprendeu vai tornar-te sábio. E vai te levar ao céu. Então, irmãos, reconhecendo tudo isso, nós vamos ao texto da nossa lição. Porque o texto vem apenas para enfatizar isso, né? Apenas e tudo para isso, né? Aqui nós vemos Pedro. Pedro agora explicando para aqueles que estavam, vamos dizer assim, um pouco abaixo dele agora do conhecimento teológico. E o que é que acontece mesmo? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da incircuncisão o arguíram, dizendo, questionaram Pedro. Questionaram Pedro. Ou todos eles aplaudiram e entenderam o que Pedro fez? Questionaram. E Pedro teve a resposta certa? Teve a resposta certa. Que maravilha, gente. O nosso Deus é assim. O nosso Deus nos ensina. Ensinou os primeiros que foram inspirados e que escreveram essa palavra aqui por meio de manifestações. Revelações que ele mesmo aparecia e falava. E aqui deixou registrado para o nosso ensino. E o nosso Deus continua sendo o mesmo nos ensinando. E hoje Ele está nos ensinando de forma maravilhosa a praticarmos a boa teologia. E aqui então Pedro, arguído assim, entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Que isso, Pedro? Né? Imaginemos eles. O que você fez, Pedro? O que aconteceu com você? Que cristão é você? E o que Pedro fala? Eu estava na cidade de Jope orando. Ele estava orando. Ele estava falando com Deus. Daí, irmãos, a importância da vida de oração. Desde que começamos esses estudos, o Senhor Deus tem falado para nós o valor da oração. Eu estou aqui olhando para o Samuel ali e sei quantas vezes ele já falou para mim sobre a oração. E ele e tantos outros, né? Dona Luzia não está aqui, mas tantos outros, Reverendo João, quando eu passava mais de 15 anos atrás de manhãzinha, o pastor João chegando cedo, né, pastor? Lembro de um tempo bom que o senhor levantava cedinho e vinha para cá orar, né? E quantos que são assim? O valor da vida de oração, irmãos. Um crente que não ora é um crente que não entende, que é pego de surpresa, que sofre e que muitas vezes desorienta. Mas Pedro estava orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz
que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes. Olha como o Senhor faz. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste. Por isso, irmãos, eu quero lembrar que essas lições nossas, e por isso mesmo esse livro de Atos, é rico demais. E ele precisa ser estudado pela igreja, para que nós possamos aprofundar-nos no conhecimento do Senhor Deus, de como o Senhor Deus faz, para nos levar ao crescimento, para nos dar discernimento e para nos impulsionar à ação. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. É você mesmo, Pedro. É você que vai fazer isso. E aqui nós aprendemos que o Senhor direciona, o Senhor determina a nossa vida missionária. E o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos convence. E aí, então, o que mais ele disse? O qual te dará palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, que passagem maravilhosa. Que momento maravilhoso de ensino do Senhor Deus. Ensino perfeito, ensino completo. Que convenceu, que tirou os conceitos errados que nós formulamos. Nós, seres humanos, somos danados para formular conceitos errados, para interpretarmos coisas que só nos favorecem, para mobilizar nossas ações de acordo com aquelas que não nos custam muito, que não exige de nós renúncia, e que continua alimentando o velho homem que existe dentro de nós. Mas o Senhor vem e ensina-nos de uma forma maravilhosa a desconstruir aquilo que o velho homem constrói e a olhar com os olhos espirituais. E quando ele faz isso, não tem como nós ficarmos quietos ou não aceitarmos. Quando ele faz, nós agimos, nós aceitamos e nós entendemos muito bem. Irmãos, como eu disse antes, o Senhor Deus apareceu, falou. Hoje ele aparece aqui, na sua palavra. E essa palavra, essa mensagem que nós temos hoje na nossa mão, é Deus falando conosco. Como anda o seu conhecimento sobre mim? Como anda os seus conceitos sobre missões, sobre vida cristã, sobre ouvir a palavra, atender a palavra, obedecer a palavra? Como anda? É preciso que eu faça com você como eu fiz com Pedro? Deus está aqui nesse momento nos falando que nossos velhos conceitos, nossos velhos olhares do velho homem precisam ser desconstruídos. E nós temos muita gente por aí que Deus está falando: vá até lá, fale com ela, porque eu vou fazer a obra. E no final, irmãos, para que a gente possa então
terminar aí, nós vemos que Deus ensina, que Deus prepara, que Deus convence, mas tudo com um único fim, que nós jamais podemos esquecer dele. Qual é mesmo? Lá no versículo 18. Quem pode repetir o versículo 18 aí para nós? E ouvindo ele estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Glorificavam a Deus. Irmãos, tudo para a glória do nosso Deus. Tudo para a glória do nosso Deus. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para glorificarmos a Ele. O nosso fim principal é glorificar ao nome dEle e aí sim desfrutarmos de tudo para sempre, não só nessa vida. E às vezes nessa vida nem seja, mas na eternidade. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós sabemos que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos ensinou, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos manda a falar para os outros quem Ele é. E receber a bênção eterna. Mas para quê? Para dar-nos status? Para nos dar condições de promover shows? Não. Para a glória dEle. Só encerrando aqui, eu já passo o senhor, seu Tenezil. Então, irmãos, o Senhor é quem dirige. Como Ele quer. Para o que Ele quer. No momento em que Ele quiser. E para a glória dEle. Pode falar, seu Tenezil? Em Mateus 28, 18, quando Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ide a todo mundo, a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que mensagem linda que foi dada aos discípulos. Só que os discípulos não entenderam ainda, sabe? Ainda que houve muita coisa que Jesus falava que os discípulos custavam entender. E nem essa. Então, quando Pedro teve aquela êxtase, né? Naquele mesmo momento, Cornélio estava recebendo também os anjos lá na casa dele. Agora, outra coisa que me admira Cornélio era o gentio, ele era um homem gentio, ele não era judeu, né? E sobre ele, ele tinha recebido a Jesus, porque o anjo de Deus disse para ele assim, que as suas esmolas, as suas orações chegou até os céus. Olha que coisa linda, né? Então, o que aconteceu? Daí para frente, os discípulos entenderam que não existia nada comum, que eles achavam que para os gentios a palavra de Deus não podia ir. Que coisa interessante. Agora, os nossos velhos conceitos, né, seu Tenezio? Isso, para encerrar. Quem são, então, olha como que estava nos planos de Deus. Quem são, então, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje? São judeus e gentios convertidos a Cristo. O Israel de Deus não é aquele da carne, mas o Israel de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo, né? Descendência de Abraão, que realmente aceita Jesus Cristo. Esse é o Israel de Deus, né? Quer falar, Samuel? Então, Samuel vai falar e nós vamos ouvir agora. Eu acho que o crente tem que ter paixão pela oração. A oração é o meio que nos leva à presença de Deus. A oportunidade que temos de pedir,
de agradecer, de exaltar, de louvar, de glorificar esse Deus que quer isto de nós. Então nós, cada dia que passar, nós precisamos buscar a Deus e pedir que Ele multiplique o nosso prazer em orar. Seja durante a noite, seja durante a madrugada. Eu gosto muito de orar de madrugada. E as respostas que eu tenho tido assim visíveis foram orações de madrugada. Então Deus quer nos responder. Ele é o nosso Pai. E eu gosto muito de pensar também na soberania dele. E essas coisas de curar e não curar faz parte da soberania dele. Ele cura quem ele quer e não cura quem ele quer também. De forma que temos que nos submeter a isto e ter o grande prazer de buscar a Deus em oração pelos outros, intercessão. A igreja que não ora, ela se torna um clube, verdade. Infelizmente. Verdade, obrigada, Samuel. E tanto é que o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orarem. E uma vez aprendendo a orarem, eles fizeram o restante. Glória ao nosso Deus por isso. Irmãos, então, que nós não esqueçamos disso. A nossa vida missionária deve ser baseada na palavra. E que a nossa palavra seja a boa palavra. Pratiquemos a teologia. Igreja, demos valor. Busquemos mais do Senhor, para que nós possamos viver, adorá-lo e fazer o que Ele nos mandou.